Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. Deputada pede demissão da ministra da Saúde, Cora Nízia. Priscila Costa se coloca contra os planos de legalização do aborto no Brasil. Assista o vídeo. Presidente, deputado Sóstenes, com todo respeito aos homens que estão aqui presentes, mas o assunto que eu trago aqui hoje é de mulher para mulher. Eu falo agora diretamente com a mulher que tem envergonhado as brasileiras. E eu me refiro à ministra da Saúde, a senhora Nízia Trindade. Aonde quer que a senhora estiver, Nízia, olhe bem para o meu rosto, grave bem aí o meu rosto, porque o aviso que eu tenho para dar é em nome das mulheres brasileiras que estão envergonhadas com o seu trabalho. E o aviso que nós temos para dar é esse: já deu, ministra. Essa senhora que deveria representar a imensa maioria das mulheres brasileiras, mulheres essas que fazem parte de um povo que 80%, quase 80%, rejeita a violência do aborto. Essa senhora tem repetido reiteradas vezes suas intenções de tornar cada vez mais acessível o assassinato de bebês através de suas falas favoráveis à violência do aborto. Eu, deputada Priscila Costa, uma parlamentar mulher, que trago no meu ventre outra mulher brasileira, pois estou gestante da minha filha de 5 meses de vida dentro do meu útero, eu assisto com revolta, eu assisto com indignação as últimas atitudes dessa mulher que hoje... Outra notícia já na tela. Juristas criticam Moraes e dizem que Monark não violou a lei. Especialista diz que caso do youtuber torna evidente a normalização da censura no Brasil. O influenciador digital Monark vem sofrendo uma devassa patrocinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que além de cerceá-lo nas redes sociais, impôs ao youtuber uma multa no valor de 300 mil, alegando que ele teria descumprido decisão judicial. Para Moraes, é justificada a abertura de inquérito em desfavor de Monark por suspeita de crime de desobediência. Juristas afirmaram que Monark não violou nenhuma lei sequer. De acordo com os especialistas ouvidos pela Gazeta do Povo, à luz da Constituição, além de ter sido punido injustamente em decisões pregressas, o influenciador não poderia ser objeto de investigação pelo crime de desobediência. Doutor em Direito Constitucional pela USP, Alessandro Chiarotino afirma que o caso torna evidente a normalização da censura no Brasil. Não há nada nos pontos elencados pelo Moraes que possa ser considerado delito perante a legislação brasileira. Advertiu e completou: temos uma situação realmente muito grave no país, hoje em dia, que é o desafiamento do modelo que foi instaurado com a Constituição de 1988. E nós não sabemos para onde estamos caminhando, disse o especialista. Veja esse vídeo. Depois que o Xandão decidiu me multar em 300 mil, inclusive a galera achou que eu tinha sido muito inteligente e tirado toda a minha grana lá, que não acharam nada no Bradesco. Eu não tinha nada no Bradesco mesmo, eu tinha no Nubank, e no Nubank os caras... Foi. Então o Xandão, se ele quiser bloquear quanto dinheiro ele quiser de você, basta ele querer inventar uma desculpa. A desculpa dele dessa vez foi que eu estou desobedecendo uma ordem, e a ordem que eu estou desobedecendo era de não mais produzir vídeo em lugar nenhum. Eu tô proibido de existir, de trabalhar, exato. E aí, por eu ter continuado trabalhando, eu fui multado e aí perdi novamente os canais. E teve uma notícia muito triste que me dificulta muito a minha vida, que é o Rumble, infelizmente, suspendeu o meu contrato, tá? Então, como vocês sabem, eu tenho uma equipe, eu tenho gastos, e o contrato do Rumble ajudava, na verdade, pagava a minha operação e os salários da minha equipe, né? Com esse contrato suspendido, fica difícil para mim continuar fazendo meu podcast, porque é caro manter a estrutura, né? Tem 4, 5 pessoas que trabalham comigo e que dependem de salário. Eles não cancelaram o contrato, né? O que aconteceu foi que eles suspenderam até a justiça deixar de me banir, o que é uma inconstitucional, essa censura prévia, não deveria ninguém respeitar essa ordem. Infelizmente o Rumble tá respeitando.
Você pode até não concordar de algumas coisas que o monarca fala, ou pode concordar absolutamente nada do monarca, mas ainda assim, se você tem um mínimo de decência, você precisa entender que o que está acontecendo no nosso Brasil é um processo de perseguição política absolutamente ferrenho contra a liberdade de expressão. Basicamente, a materialização desse livro. Não só pelo fato de uma figura conhecida ter sido presa, mas agora resolveram prender um homem porque ele falou um absurdo. Tudo bem, o cara falou besteira, mas pelo que diz a matéria da Revista Oeste, aparentemente ele estava num local fechado, num público não muito grande, conversando e foi denunciado por uma conversa. E foi preso por causa disso? Ou seja, as pessoas perderam o direito até mesmo da intimidade de conversa em determinados locais, ainda que não seja direcionado para todo o público. Porque eu não sei se tem alguém atrás de mim ouvindo isso e não gostar e vai denunciar, porque agora no Brasil tudo virou crime. A Constituição da República diz no artigo 5º, inciso 35, a lei não afastará da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Nossos constituintes, quando entregaram essa maravilha de texto a nós, não imaginaram que o nosso Poder Judiciário chegaria a tanta arbitrariedade. O Estado de Israel entendeu isso e criou mecanismos institucionais para conseguir barrar. Tudo que um juiz ou um ministro entender que ele tem competência para julgar, ele não só vai julgar, como também fazer com que a sua vontade seja obedecida de maneira completamente arbitrária. Se ele entender que o preto é branco, o preto vai passar a ser branco. Se ele entender que o amarelo é vermelho, assim vai ser. Por quê? Porque ele quer. O monarca não cometeu nenhum crime e a pessoa que está fazendo isso com ele, ela tem o prazer de se sentir poderosa, temida, suprassumo da República Brasileira. E isso é um problema. Enquanto aqueles que hoje estão em uma situação mais confortável estão aplaudindo. Só que um dia vai bater na sua porta também. Glenn Greenwald é um jornalista de esquerda que percebeu isso. Tá na hora de você acordar para a vida e perceber também. Esse poderio que foi dado, uma hora vai voltar contra você. Outra notícia já na tela. Dino volta a negar pedido da CPMI sobre imagens do dia 8 de janeiro. É isso mesmo. Flávio Dino, ministro da Justiça, voltou a negar o acesso da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito às imagens relativas aos eventos de 8 de janeiro. A permissão para divulgar os vídeos do circuito interno do Palácio da Justiça foi solicitada a Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. A última semana registrou a primeira negativa de Dino em conceder o acesso, justificada por alegações de que poderia prejudicar as investigações. Como resposta, a comissão na terça-feira determinou um prazo de 48 horas para que o ministro enviasse os vídeos. Em conversa com Arthur Maia, presidente do colegiado e deputado federal pela União Brasil, Dino compartilhou sua intenção de transferir o problema para o STF. O comunicado oficial à comissão ocorreu nesta sexta-feira. Dino afirmou que, se Moraes permitir a divulgação, as imagens serão encaminhadas para a CPMI. A necessidade de judicializar o caso era previsível, uma vez que o ministro teria que responder ao Supremo se não entregasse o conteúdo no tempo determinado pela comissão. No entanto, Moraes, como relator do inquérito que investiga os atos de depredação ocorridos em Brasília em 8 de janeiro, não tem prazo específico para responder à solicitação. Flávio Dino, no documento, argumentou: esse ministério não se opõe à remessa das imagens à CPMI, mas elas estão em um inquérito policial que tramita no STF sobre o tema. Agora resta esperar para saber qual será a atitude do presidente da CPMI, Arthur Maia. Alexandre de Moraes é denunciado por advogados de presos políticos, senadores e deputados. Veja o vídeo. O que se viu no 8 de janeiro foi uma forma de deixar as pessoas presas, uma tipificação de 10, no mínimo 10 crimes para cada um dos presos, sem individualização de condutas. Se nós formos comparar as pessoas que foram comprovadas que iam jogar uma bomba no aeroporto, que todos nós coibimos, é uma atitude mais do que reprovável, essas pessoas foram imputadas 3 crimes apenas, sem vinculação de terrorismo, que não cabe na nossa legislação brasileira. Mas todas as pessoas do 8 de janeiro, em sua maioria, foram capturadas cerca de 10 crimes, sem se verificar o que cada um fez. Quantas dessas pessoas nem chegaram perto dos prédios públicos, muito menos invadir, quanto mais depredar patrimônio público? Então, essa é mais uma das questões que nós temos que tratar, cada um dos processos e procedimentos, de demonstrar, de forma geral e específica, cada uma das unidades,
a quebra do devido processo penal, da ampla defesa, o acesso aos autos e qualquer das nulidades quanto o cidadão, como foi falado aqui, direito penal do inimigo, do autor, não é isso que nós temos no Brasil. Cada um responde pela sua responsabilidade. Quantos me perguntaram o que você acha, não seria um tiro pela culatra CPMI? Quem não viu a dificuldade que foi a instalação da CPMI? Tudo que o governo fez para jogar contra, de não apresentar, de não ter leitura, quantidade de emendas despejadas aqui, e após isso, de ter conseguido colocar, manobrando, a maioria na mesa, que decide como serão os trabalhos, e nos membros para ganhar todas as votações. Então, nós de oposição que estamos do lado, estamos perdendo as votações, mas a grande vitória, eu digo a vocês, a primeira grande vitória foi a instalação da CPMI. A narrativa que foi colocada inicialmente, que se fez de terrorismo geral para todo um segmento político brasileiro, que em mais de 10 anos de manifestações públicas nas ruas tem sido pacífica, ordeira, democrática, familiar, jovens, crianças, idosos, de uma maneira democrática, republicana, eles quiseram rotular como terroristas, culpar e perseguir, porque eles não admitem qualquer manifestação contra qualquer autoritarismo. É isso que tentaram fazer conosco. Por que nós, como minoria, estamos vencendo lá? Porque nós estamos com a verdade do lado, descobrir a verdade, enquanto eles só estão construindo narrativas. Então, por mais que as convocações e as diligências sejam deles, a gente consegue sempre extrair um modo como a gente comprova que não foi o que aconteceu foi exatamente porque houve uma deliberada omissão, enquanto manifestações anteriores de 2022, 2021, 7 de setembro, tinha mais de 1 milhão de pessoas ali, nada aconteceu com prédios públicos. Em qualquer segmento político pode haver vândalos e há em qualquer lugar do mundo, mas não houve nada. Aqui tinha cerca de 3.500 pessoas ou 5.000 pessoas, quantas fossem, deixaram entrar. Eu conheço como é que é uma segurança federal, preparado, e o crime possível de golpe de Estado, sem forças armadas, sem um componente político em volta. Então, tudo foi demonstrado cristalino que foi uma omissão deliberada. Uma guarda presidencial fica logo atrás do Palácio do Planalto. Ela consegue ser mobilizada em 30 minutos. Quantos homens tem ali? Quantos tinham? As pessoas entraram pela rampa do Planalto. Como é que isso acontece em qualquer lugar do mundo? Pessoas desarmadas, pessoas que não estavam numa ordem de crime. Então, senhores, agora, eu digo a vocês, o quão importante é esse evento. Porque nós, no início da CPMI, nós colocamos lá, nós não vamos obstar qualquer requerimento do governo. Podem procurar o que vocês quiserem, podem diligenciar, convocar, que não há problema. Mas aprovem os nossos, que a CPMI é um instrumento da minoria e não está sendo respeitado isso. O fato determinado que tem no requerimento de abertura da CPMI é o que são as ações, as omissões e as arbitrariedades judiciais. É isso que a gente quer perquirir e é o que está no escopo do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, que diz o fato determinado. O que eles estão fazendo é fugir do fato determinado, ampliando o rol para desvirtuar a CPMI. Hoje, nós estávamos para celebrar um acordo para tentar fazer que alguns requerimentos da minoria, mesmo com uma proporção a menos, fossem aprovados. Nisso, a gente conseguiu aprovar a vinda, a convocação do fotógrafo da Reuters, que os senhores todos viram como foi aquele ensaio fotográfico para demonstrar uma depredação, faça de novo, depois foi lá verificar se ficou bom. A gente tem que ouvir essa pessoa que ela estava, no mínimo, de má fé, ou direcionada ou monitorada ali. Só que no momento que nós tentamos mais acordo, o que nós queríamos trazer? Não é nem altas autoridades, ministro de Estado ainda não. A gente quis trazer informações e convocação do comandante da Força Nacional. A Força Nacional de Segurança Pública integra o Ministério da Justiça e tem atribuição e competência sobre o patrimônio federal. Onde estava a Força Nacional? Nesse momento, o governo começou a obstruir o acordo. E na ocasião das conversas, foi onde eu entrei, que eu gostaria de chamar uma diretora da penitenciária, da Colmeia, diretor da Papuda, e diversas pessoas, defensores públicos,
Há advogados que aqui estão, que vários já tiveram no meu gabinete, eu estou trabalhando com a minha assessoria. Nesse momento que eu vi, isso é, infelizmente, não vai haver possibilidade da CPMI tratar das questões que nós estamos tratando aqui hoje, que são as possíveis graves violações aos direitos humanos elementares fundamentais no trâmite processual desde a sua prisão e a investigação e o trâmite do processo. Por isso eu digo a vocês todos aqui o quanto é importante uma audiência como essa. São essas audiências que a gente vai cada vez mais fazer. Falei com os senadores para ver mais lá no Senado também, o contato com vocês, fazer entrevista com vocês, angariar informações, porque nós estamos construindo um relatório paralelo ao da relatora. Nesse relatório paralelo vai haver, com bastante substância, todo o trabalho que vocês vão trazer aqui para nós dessas violações. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.